Hoje o Remo já estreia na temporada de 2026, já valendo o título. E hoje saiu 3 coisas importantes: a numeração dos jogadores nessa temporada de 2026, o elenco chegando finalmente em Belém depois de uma pré-temporada em Pernambuco, e esse clima para essa final. Vamos falar tudo isso nesse vídeo. Salve Fenômeno Azul! Aqui quem fala é o Evandro Júnior, sejam muito bem-vindos ao canal Leão Remista. Se você é novo nesse canal ou não, deixa aqui o curtir, comente e compartilhe a sua opinião, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo legal, que você está gostando e vai nos indicar para mais remistas aqui no YouTube. Dito isso, bora para a vinheta. Acabou! Chega de sofrimento, o Leão subiu! Você tá livre, Meus amigos, a espera finalmente acabou. Hoje, de forma oficial, o Clube do Remo estreia na temporada de 2026 e já valendo o título. Sim, estamos falando da Supercopa Grão-Pará, que muita gente tá meio que desdenhando um pouco dessa Copa, tá? Mas eu posso já adiantar para vocês que eles estão muito equivocados, cara. E entrando diretamente nesse assunto, o que eu posso falar? Esse jogo é um jogo importantíssimo, tá? Por mais que seja um jogo estadual, é valendo título, cara. E uma das coisas que eu prezo aqui nesse canal é que o Remo tem que se acostumar a ganhar títulos, cara. Esse jogo não é um jogo qualquer, é um jogo muito simbólico, porque não é só valer o título, já é o primeiro recado para 2026. Imagina só, por exemplo, se por um desastre o Remo perde para o Águia. Já pararam para pensar como é que esse elenco iria iniciar a temporada de 2026? Então esse peso emocional também vai entrar dentro de campo, porque muita gente está curiosa para saber como é esse novo Remo, né? O Remo da Série A, o Remo de 2026, como é que essas novas contratações se vão render, quem vai ser o titular hoje, como é que o Osório vai estar organizando esse esquema tático dele. Então é muito mais do que só um jogo e só um título, entendeu? Então, eu vejo muita gente falando, pô, esse título aí não vale nada. Pelo menos eu ouvi algumas pessoas, tá, falar isso. Mas, obviamente, tem muita gente que sabe dessa importância e a gente tem que mencionar, né, esse peso que é o Remo literalmente dando o primeiro recado de 2026. Para que é que o Remo vem para 2026? Vem para ganhar títulos, vem para brigar na Série A, vem para ganhar o título do Parazão, vem para brigar pelo título da Copa Verde, vai tentar se classificar e chegar o mais longe possível na Copa do Brasil. Então tudo isso, cara, tá começando hoje. É muito legal a gente meio que ver que aquela nossa ansiedade vai acabar hoje. Hoje finalmente chegou o dia. Uma coisa que eu queria falar aqui com vocês é sobre a numeração da camisa. E olha, já adianto para vocês que tem muitas curiosidades nessa numeração, tá? Então, como vocês podem ver, essa é a numeração dos jogadores do Clube do Remo na temporada de 2026. E, obviamente, vocês vão ver, né? E eu queria falar com vocês algumas curiosidades que me chamaram a atenção. A primeira delas é o número 9, né? Que muita gente fala quem vai ser o número 9, já que a gente não tem tanta sorte para atacante. E, aparentemente, o número 9 é o Carlinhos, cara. Isso me pegou um pouco de surpresa porque o Remo fez uma contratação de um argentino agora e eu jurava que ele seria o nosso 9. Mas, enfim, como ainda não chegou, por hora, o Carlinhos está iniciando como a 9, pelo menos iniciando essa temporada, né? Outra curiosidade é, o Jaderson permanece com a 10, ou seja, independente se o Remo fez contratações mais de peso, eu acho legal eles manterem pelo menos essa 10 no Jaderson. Meio que vale a 10? Coloca aqui nos comentários. Você acha que o Jaderson merece a 10? Mas, cara, é um jogador que, por exemplo, acreditou no Remo na Série C, entendeu? Naquele período, o Remo estava na Série C e o rival estava na Série B. E eu me lembro muito bem que o rival ofereceu uma boa grana pro Jaderson sair do Remo. E ele ainda assim permaneceu no Remo, acreditando no projeto. Então, meio que o Remo já também acredita, né? Nesse potencial aí desse jogador que tá com a gente desde da Série C, né? A 10 permanece com o Jaderson. O Aleph Manga
vai vestir a camisa 11, né, do Clube do Remo. E, cara, olha, não sei se vocês repararam, vê com calma aí, se vocês têm algum nome curioso nessa lista. E sim, se você viu o nome Dodô com a numeração 31, você não tá equivocado, tá, rapaziada? O Dodô também é uma das surpresas nesse modo negativas, tá? Eu não sei realmente o que o Dodô tá fazendo aqui. Eu acho que esse contrato do Dodô tá muito bem amarrado, tá, rapaziada? Porque ele não deve ter negociado em tentar sair do Remo. O Remo não conseguiu, eu acho, encontrar um outro clube pro Dodô ir. E assim, me recuso a acreditar que um jogador que assim nem foi para banco em alguns jogos do Remo na Série B tá aqui nessa lista. Então, como também ninguém falou nada sobre isso, mas o Dodô tá aqui, né? O clube do Remo preferiu não liberar esse jogador. Eu acho que dentre todos esses, né, que tem alguns outros, como o Dodô, Eduardo Melo, com a 39 também, né, que jogou um jogo, se eu não me engano, pela Série B e se machucou. Tassano também, que pelo menos não encheu meus olhos, né, o zagueiro Tassano, mas o Remo permaneceu com o jogador. Marrone também, que foi muito questionado, mas pelo menos em relação a esse jogador, o Marcos Braz chamou a responsabilidade para esse ano, falando que acredita no potencial do jogador, que o jogador pode entregar mais. Então, assim, dentre todos esses nomes que eu tô falando para vocês, o do Dodô foi assim, realmente foi a bola fora de ver nessa listagem. Mas coloca também a opinião de vocês, se vocês concordam comigo, se vocês discordam, se tem algum outro nome aqui que chamou a atenção de vocês. E para finalizar também, Iago Pikachu, né, vai seguir vestindo a 22, e o nosso 33, Diego Hernandes, aí que na minha opinião, pode entregar muito esse ano, tá? Mas para mim também não falar e de repente ele não entregar, eu desejo todas as energias positivas pro elenco do Clube do Remo, independente se eu gosto ou não. Eu não sou aquele tipo de torcedor que fica torcendo, né, pro jogador não ir mal, não. Vocês vão ver eu criticar, mas ainda assim, sempre a camisa Clube do Remo, né? A camisa Clube do Remo sempre vai seguir como o número 1, independente de jogador, beleza? Até mesmo pro Dodô, que como eu acabei de falar para vocês, não gosto de ler ele, né, nessa lista, mas se for para começar com ele no Parazão, é o que temos para hoje. E aí sim, os jogadores finalmente chegaram, né, depois de uma pré-temporada. Vocês podem ver aí que fizeram essa pré-temporada lá em Pernambuco. Eu achei excelente, né, o Remo ter tido essa pré-temporada. Teve uma estrutura muito boa, coisa que eu não vi ou não me lembro o Remo fazer há muito tempo, tá? Uma pré-temporada tão organizada como essa. A gente torce que tenha bons frutos, né, dessa pré-temporada lá no CT do Retrô. E a gente já fica ansioso, né, para ver esse jogo de logo mais entre Clube do Remo e Águia de Marabá. Poderia, né, ser obviamente em outro momento para o Águia de Marabá, por conta infelizmente, da fatalidade, né, que ocorreu com o elenco sub-20, mas a gente espera que tudo dê certo, né, para o Clube do Remo levantar já no primeiro jogo da temporada de 2026, o primeiro jogo, o primeiro título, já entrar com pé direito, com os dois pés, do jeito que vocês quiserem, beleza? Então, eu estou muito feliz em poder falar com vocês, né? Ter retornado para o canal e falar que nós estamos estreando já um jogo desse, né? Valendo título. E quero saber também a opinião de vocês, se vocês vão para esse jogo, né? Comente aqui se vocês vão para o jogo, o que é que vocês estão esperando desse jogo, se vocês estão esperando muito, por ser o primeiro jogo da temporada, os jogadores talvez não estarem entrosados. Quero saber a opinião de vocês, tá? Ó, se inscreve, curte, compartilhe e ative o sininho, tá? Quer ficar por dentro das novidades do canal? Ative o sininho que você vai ficar sempre sendo notificado pelo YouTube
quando sair novos vídeos. Então é isso, que o nosso Leão vença hoje e amanhã a gente já comente os melhores momentos desse jogo. É isso, grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Tchau.